Olá, alunos! Hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo 8 do livro Química, a Ciência Central. Capítulo 8. Conceitos básicos de ligação química. O termo ligação iônica refere-se às forças eletrostáticas que existem entre íons de cargas de sinais contrários. Os íons devem ser formados a partir de átomos pela transferência de um ou mais elétrons de um átomo para outro. As substâncias iônicas geralmente são resultantes da interação de metais do lado esquerdo da tabela periódica com não metais do lado direito, excluindo-se os gases nobres, do grupo 8A. As ligações iônicas serão abordadas na seção 8.2. Uma ligação covalente resulta do compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Os exemplos mais familiares de ligação covalente são vistos nas interações entre elementos não metálicos. Dedicaremos a maior parte deste capítulo e do próximo descrevendo e entendendo as ligações covalentes. As ligações metálicas são encontradas em metais como cobre, ferro e alumínio. Nesses metais, cada átomo está ligado a vários átomos vizinhos. Os elétrons ligantes estão relativamente livres para mover-se pela estrutura unidimensional do metal. As ligações metálicas dão origem a tais propriedades metálicas como alta condutividade elétrica e brilho. Examinaremos essas ligações no capítulo 23. Símbolos de Lewis. Os elétrons envolvidos em ligações químicas são os elétrons de valência, os localizados no nível incompleto mais externo de um átomo. O químico americano G.N. Lewis sugeriu uma maneira simples de mostrar os elétrons de valência dos átomos e seguir o rastro deles durante a formação da ligação, usando o que hoje conhecemos como símbolos de pontos de elétrons ou simplesmente símbolos de Lewis. O símbolo de Lewis para um elemento consiste do símbolo químico do elemento mais um ponto para cada elétron de valência. O enxofre, por exemplo, tem a configuração eletrônica 3s2, 3p4. Logo, seu símbolo de Lewis mostra 6 elétrons de valência. Aí aqui a figura do dicromato de potássio, laranja, óxido de níquel 2. E aqui o bromo e a sacarose. Os pontos são colocados nos 4 lados do símbolo atômico. Acima aqui o enxofre, né? E aí os elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acima e abaixo e do lado esquerdo e direito. Cada lado pode acomodar até 2 elétrons. Todos os lados do símbolo são equivalentes. A colocação de 2 elétrons, um lado e um elétron do outro, é arbitrária. As configurações eletrônicas e os símbolos de Lewis para os elementos representativos do segundo e terceiro período da tabela periódica estão mostrados na tabela 8.1. Observe que o número de elétrons de valência de qualquer elemento é o mesmo do número do grupo do elemento na tabela periódica. Por exemplo, os símbolos químicos para oxigênio e enxofre, membros do grupo 6A, mostram 6 pontos cada um. Figura 8.1. Exemplos de substâncias nas quais as ligações A iônica, B covalente e C metálica são encontradas. A, B e C. A iônica, B covalente, que é a sacarose, né? E C metálica aqui no cobre e no ouro. A regra do octeto. Os átomos frequentemente ganham, perdem ou compartilham seus elétrons para atingir o número de elétrons do gás nobre mais próximo deles na tabela periódica. Os gases nobres têm distribuições eletrônicas muito estáveis, como evidenciado por suas altas energias de ionização,
baixas afinidades, por exemplo, adicionais e deficiência geral de reatividade química. Como todos os gases nobres, exceto o hélio, têm 8 elétrons de valência, e muitos átomos sofrendo reações também terminam com 8 elétrons de valência, essa observação levou a uma norma conhecida como regra do octeto. Os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam circundados por 8 elétrons de valência. Um octeto de elétrons constitui-se de subníveis sp completos em um átomo. Em termos de símbolos de Lewis, um octeto pode ser definido como 4 pares de elétrons de valência, a distribuição ao redor do átomo, como na configuração do neon. Existem muitas exceções à regra do octeto, mas ela fornece uma estrutura útil para introduzir muitos conceitos importantes de ligação. Tabela 8.1. Lítio, configuração 2s1. Símbolo de Lewis é o Li e um pontinho. Berílio, 2s2, na última camada, né? Então tem 2 elétrons aqui. Esses 2 pontinhos e o símbolo Br. Carbono, 2s2 e 2p2, que é o L, a configuração do hélio, mais 2s2 mais 2p2. Vai ter 4 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4. Nitrogênio, a configuração do hélio, mais 2s2, 2p3. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Do hélio porque é a primeira camada toda completa. Depois vem a segunda camada. Só que aqui vai ter 2 elétrons em S e 3 em P, formando 3, 4, 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Oxigênio, a configuração do hélio, mais 2s2, 2p4. Então vai ter 4 mais 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Do flúor, do hélio, mais 2s2, 2p5. 5, 6, 7. 7 elétrons na última camada. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Neônio, a configuração do hélio, mais 2s2, 2p6. 6 mais 2, 8. Por isso que ele é o gás nobre, porque tem 8 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses aqui, sódio, ele tem configuração do neônio mais 3s1. Ó, o neônio, ele completa a camada 2. Então, ele completa a camada 2 e forma aqui o 3s1. Tem apenas um elétron na última camada, então vai ficar Na e um elétron. Magnésio tem a configuração do neônio mais 3s2, então tem 2 elétrons na última camada. 2 elétrons. Alumínio, neônio mais 3s2, 3p1, 3 elétrons na última camada. Então, alumínio, 2, 3 elétrons. Vamos lá para a ligação iônica. Quando o sódio metálico é colocado em contato com gás cloro, ocorre uma reação violenta. O produto dessa reação muito violenta é o cloreto de sódio. Então, sódio reage com cloro, formando cloreto de sódio. Sólido, sódio sólido, gás cloro e o cloreto de sódio sólido. E a entalpia de formação é menos 410,9 kJ. Daí a reação entre o sódio metálico, aqui é o cloro, né? E o sódio, formando o cloreto de sódio. Cloro e sódio reagem formando cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um composto de íons Na+, que ele perdeu um elétron, e cloro- ganhou esse elétron, arranjados em uma rede tridimensional regular, como mostrado na figura 8.3. A formação de sódio Na+, a partir de sódio e de cloro, a partir do gás cloro, indica que o átomo de sódio perdeu um elétron e o átomo de cloro ganhou um elétron. A transferência de elétrons para formar íons de cargas opostas ocorre quando os átomos envolvidos diferem enormemente em suas atrações por elétrons. O cloreto de sódio é um composto iônico comum.
porque consiste em um metal de baixa energia de ionização e um não metal, com afinidade por elétrons. Usando os símbolos de pontos de elétrons Lewis e um átomo de cloro em vez de molécula, podemos representar essa reação como a seguir. Sódio, 1 elétron, cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o cloro tem 7 elétrons. Então, é mais fácil ele ganhar um elétron, então ele vai ficar com 8, vai se estabilizar. E o sódio, que só tinha um elétron na última camada dele, é mais fácil ele perder do que ganhar. Então, eu sempre falo para meus alunos assim, quando você tem pouco dinheiro, é mais fácil você perder, né? E quem tem muito dinheiro, é mais fácil ele ganhar dinheiro. É parecido aqui. Então, o sódio tem pouco elétron na última camada, ó. Só um elétron. Quando ele perder esse um elétron, a outra camada dele vai estar completa, né? Estável. Então, ele vai ficar com carga positiva quando ele perder, e o cloro vai ficar com carga negativa. Então, um vai atrair o outro, né? Um vai eletrostaticamente. Um é positivo e outro negativo. E ele vai formar essa rede cristalina aqui, cloreto de sódio. A seta indica a transferência de um elétron do átomo de sódio para um átomo de cloro. Cada íon tem um octeto de elétrons, o octeto do sódio sendo os elétrons 2s2, 2p6, que estão abaixo do único elétron de valência 3s do átomo de sódio. Colocamos os colchetes ao redor do íon cloro para enfatizar que os 8 elétrons estão localizados exclusivamente nos íons de cloro. Energias envolvidas na formação da ligação iônica. Como visto na figura 8.2, a reação do sódio com cloro é muito exotérmica. Na realidade, a equação 8.1 é a reação de formação de cloreto de sódio a partir de seus elementos. Portanto, aquela variação de entalpia para a reação de formação do cloreto de sódio no apêndice C, vemos que o calor de formação de outras substâncias iônicas também é bastante negativo. Que fatores fazem com que a reação de formação de composto iônico seja tão exotérmica? Então, na equação 8.2, representamos a formação de cloreto de sódio pela transferência de elétrons de sódio para o cloro. Entretanto, lembre-se de nossa abordagem sobre as energias de ionização. A perda de elétrons por um átomo é sempre um processo endotérmico. Perdeu o elétron endotérmico. Remover um elétron de sódio para formar sódio+, requer 496 kJ/mol. De maneira contrária, quando um não metal ganha um elétron, o processo geralmente é exotérmico, libera calor, exo para fora, endo para dentro, exo para fora, liberar calor, como visto pelas afinidades eletrônicas negativas dos elementos. A adição de um elétron ao cloro libera 349 kJ/mol. Se a transferência de um elétron de um átomo para outro fosse o único fator na formação de uma ligação, o processo total raramente seria exotérmico. Por exemplo, a remoção de um sódio e a adição de um cloro é um processo endotérmico que requer 496 kJ/mol menos 349 kJ/mol. Vai ser igual a 147 kJ/mol. Entretanto, isso propõe que os átomos de sódio e cloro estão infinitamente distantes um do outro. A principal razão para os compostos iônicos serem estáveis é a atração entre os íons de cargas opostas. Essa atração mantém os íons unidos, liberando energia e fazendo com que eles formem um arranjo ou rede como amostrada para o cloreto de sódio. Uma medida da quantidade de energia necessária para a estabilização que se obtém quando os íons de cargas opostas são agrupados em um sólido iônico é dada pela energia de rede. A energia de rede é a energia requerida para separar completamente um mol de íon composto sólido iônico ou íons gasosos. Para se ter uma ideia do processo para o cloreto de sódio, imagine que a estrutura mostrada na figura 8.3 expande-se de tal forma que a distância entre os íons aumente até que fiquem completamente separados. Esse processo requer 788 kJ/mol, que é o valor da energia de rede. Então, a formação do cloreto de sódio.
de solução, né? Na e cloro menos, ele precisa absorver 788 kJ por mol. Então, o processo oposto, portanto, e a aproximação do sódio mais e do cloro menos para a formação do cloreto de sódio é altamente exotérmico. Libera 788 kJ por mol. A tabela 8.2 relaciona as energias de rede de cloreto de sódio e de outros compostos iônicos. Todas têm valores muito positivos, indicando que os íons estão fortemente atraídos uns pelos outros nesses sólidos. A energia liberada pela atração entre os íons de cargas contrárias mais do que compensa a natureza endotérmica das energias de ionização, tornando a formação de compostos iônicos um processo exotérmico. As fortes atrações também fazem com que a maioria dos materiais iônicos seja dura e quebradiça, com altos pontos de fusão. O cloreto de sódio ele funde a 801 graus Celsius. O valor da energia de rede de um sólido depende das cargas dos íons, de seus tamanhos e de seus arranjos no sólido. Vimos no capítulo 5 que a energia potencial da interação entre as duas partículas carregadas é dada por K, Q1 vezes Q2 dividido por D. Tabela 8.2. Energias de rede para alguns compostos iônicos. Composto LF, né? Energia de rede 1030. Composto cloreto de magnésio, energia 2.326. Óleo óxido de cálcio, 3.414 kJ por mol. Cloreto de potássio, 701 kJ por mol. Cloreto de sódio, 788. E aí vai, né? Nessa equação, Q1 e Q2 são as cargas das partículas e D é a distância entre seus centros e K é uma constante, 8,99 vezes 10 a 9 joules por metro por coulomb ao quadrado. A equação 8.4 indica que as interações de atração entre dois íons com cargas de sinais contrários aumentam à medida que os módulos de suas cargas também aumentam, e que a distância entre seus centros diminui. Portanto, para determinada arranjo de íons, a energia de rede aumenta à proporção que as cargas dos íons aumentam e que seus raios diminuem. A energia de rede depende basicamente das cargas iônicas, uma vez que os raios iônicos não variam dentro de uma faixa muito larga. Como fazer 8.1? Sem consultar a tabela 8.2, ordene os seguintes compostos iônicos em ordem crescente de energia de rede. Aí dá os compostos, né? Solução. Precisamos determinar como os modelos de carga e a distância entre os centros iônicos afetam a energia de rede. Planejamento. Usaremos a equação 8.4 para responder a essa questão. Resolução. Cloreto de sódio consiste em íons de sódio, Na+, e flúor menos. Iodeto de césio consiste em césio 1 e iodo menos 1. E óxido de cálcio consiste em cálcio 2+, e oxigênio 2-. Em virtude de o produto das cargas Q1 e Q2 aparecer no numerador da equação 8.4, a energia de rede aumentará drasticamente quando as cargas dos íons aumentar. Assim, esperamos que a energia de rede óxido de cálcio, que tem 2+ e 2-, seja maior das três. As cargas iônicas do fluoreto de sódio e do iodeto de césio são as mesmas. Como resultado, a diferença nas respectivas energias de rede dependerá da diferença da distância entre os centros dos íons em seus cristais. Como o tamanho dos íons aumenta à medida que descemos o grupo na tabela periódica, sabemos que o césio+ é maior que o sódio+ e iodo menos. É maior do que o flúor menos. Portanto, a distância entre sódio+ e flúor menos
no fluoreto de sódio será menor que a distância entre o césio mais e iodo menos do iodeto de césio. Como consequência, a energia da rede do fluoreto de sódio deve ser maior que a do iodeto de césio. Configurações eletrônicas de íons dos elementos representativos. Começamos a considerar as configurações eletrônicas dos íons 7.4 à luz do exame das ligações iônicas. Continuaremos com essa discussão aqui. O estudo das energias envolvidas na formação da ligação iônica ajuda a explicar a tendência que muitos íons possuem de adquirir configurações eletrônicas de gás nobre. Por exemplo, o sódio perde rapidamente um elétron para formar sódio+, que tem a mesma configuração eletrônica do neônio. Então, o sódio, a tendência dele é perder esse um elétron da camada de valência, porque a camada mais externa é a mais fácil de retirar elétrons. Né? Então, ele tem aqui ó, a configuração do sódio: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, ele vai perder esse 3s1 aqui. Ó. Então, a configuração dele é de gás nobre neônio, 3s1. Quando ele perder, ele vai ficar aqui positivo. Então, ele vai perder esse 3s1 aqui. Então, a configuração dele vai ficar igual ao do gás nobre neônio. Um olhar mais de perto. Cálculo de energia da rede do ciclo Bohr. Então, a energia de rede é um conceito útil porque ela se relaciona diretamente à estabilidade de um sólido iônico. Infelizmente, a energia de rede não pode ser determinada diretamente por experimento. Ela pode, no entanto, ser calculada pela visualização da formação de um composto iônico, como ocorre em uma série de etapas bem definidas. Podemos, então, usar a lei de Hess para unir essas etapas de modo a fornecer a energia de rede para o composto. Ao fazer isso, construiremos um ciclo de Born-Haber, um ciclo termoquímico ao qual foi dado esse nome em homenagem a dois cientistas alemães, Max Born, 1882 a 1970, e Fritz Haber, 1868 a 1934, que o introduziram para analisar os fatores que contribuem para a estabilidade dos compostos iônicos. No ciclo Born-Haber do cloreto de sódio, consideramos a formação do cloreto de sódio a partir dos elementos sódio e cloro, por duas rotas diferentes, como mostrado na figura 8.4. A variação de entalpia para a rota direta, seta vermelha, é o calor de formação do cloreto de sódio. Então, a formação do sódio reage com cloro, forma cloreto de sódio. A energia de formação é menos 411 kJ. Tá aí o ciclo de Born-Haber, que é energia. E aí nós temos a formação, né, a reação do sódio mais cloro. E aqui a quantidade de energia. E aí quando ele forma o cloreto de sódio, a energia dele abaixa ou diminui, né? Então, para reagir, precisa aumentar a energia, ele precisa absorver. Aí depois que ele reage, aí diminui a energia e forma a energia de rede de cloreto de sódio. Então, quando ele se estabiliza, essa energia ela fica negativa, né? Menos 411 kJ. E ele tem que liberar essa energia em forma de calor, por isso que é reação exotérmica. Então, endotérmica precisa absorver energia, tem uma certa quantidade, precisa de mais energia, absorve. E depois que forma, libera energia. Para formar endo, né? E já formado, depois que forma, exotérmica. A rota indireta consiste em 5 etapas, mostradas pelas setas verdes na figura 8.4.
Primeiro, geramos átomos gasosos de sódio pela vaporização do metal de sódio. Depois, formamos átomos gasosos de cloro por quebra das ligações das moléculas de cloro. As variações da entalpia para esses processos estão disponíveis para nós como entalpias de formação. Então, Na sólido, primeiro vai virar gasoso, então tem uma certa quantidade de energia para absorver, 108 kJ. Aí primeiro o cloro, meio cloro, vai virar cloro, precisa de 122 kJ. Ambos os processos são endotérmicos, necessita-se de energia para gerar sólido gasoso e átomos de cloro. Nas duas próximas etapas, removemos o elétron de sódio para formar Na+, e em seguida adicionamos o elétron ao cloro para formar Cl-. As variações de entalpia para esses processos são iguais à primeira energia de ionização de sódio e a afinidade eletrônica de cloro, indicadas como energia do cloro. Então, sódio forma Na+, mais elétrons, precisa de 496 kJ. Cloro mais o elétron, para formar o cloro menos, vai liberar menos 349 kJ. Finalmente, combinamos os íons gasosos de sódio e cloro para formar o cloreto de sódio sólido. Como esse processo é apenas o inverso da energia de rede, a quebra de um sólido em íons gasosos, a variação de entalpia é o negativo da energia de rede. A quantidade que veremos determinar, Na+, mais cloro menos, forma o cloreto de sódio. Mesmo que a energia de rede aumente com o aumento da carga iônica, nunca encontraremos compostos iônicos que contenham íons Na2+. O segundo elétron a ser removido teria de vir de um nível mais interno do átomo de sódio, que requer uma quantidade muito grande de energia. O aumento de energia não é... Deixa eu só ver aqui. A soma das 5 etapas da rota indireta nos fornece cloreto de sódio a partir de sódio sólido e cloro gasoso. Dessa forma, a partir da lei de Hess, sabemos que a soma das variações da entalpia para essas 5 etapas é igual à rota direta indicada pela seta vermelha. Então, a formação dele vai ser a soma dessas energias de formação dessas 5 etapas, que vai ser igual a 788 kJ por mol. Então, mesmo que a energia da rede aumente com o aumento de carga iônica, nunca encontraremos compostos iônicos que contenham Na2+. O segundo elétron a ser removido teria de vir de um nível mais interno do átomo de sódio, que requer uma quantidade muito grande de energia. O aumento da energia de rede não é suficiente para compensar a energia necessária à remoção de um elétron de nível mais interno. Assim, o sódio e os outros elementos metálicos do grupo 1A são encontrados em substâncias iônicas apenas como íons 1+. Similarmente, a adição de elétrons aos não metais é exotérmica ou apenas ligeiramente endotérmica, desde que os elétrons sejam adicionados ao nível de valência. Portanto, um átomo de cloro recebe facilmente um elétron para formar cloro menos, que tem a mesma configuração eletrônica do argônio. Então, cloro, depois que ele ganhar esses elétrons, ele vai ter a configuração do argônio. Antes ele tinha a configuração neônio mais 3s2, 3p3, 3p5. 5, 6, 7 elétrons na última camada. Para ser 8, falta só 1. Aí quando ele ganhar esse 1, ele vai ficar neônio mais 3s2, 3p6. 6 mais 2, 8. Então ele vai ser 3, na terceira camada vai ter 8 elétrons, que é a configuração do gás nobre argônio. Um segundo elétron teria de ser adicionado ao próximo maior nível do átomo de cloro. É energeticamente muito desfavorável. Consequentemente, nunca observamos íons cloro 2- em compostos iônicos. Usamos esses conceitos, esperamos que os compostos iônicos dos metais representativos do grupo 1A, 2A e 3A contenham cátions com carga
1+, 2+, e 3+, respectivamente. De modo similar, os compostos iônicos de não metais do grupo 5A, 6A e 7A geralmente contêm ânions de carga 3-, 2- e 1-, respectivamente. Encontraremos muito raramente compostos iônicos de não metais do grupo 4A. Os elementos mais pesados do grupo 4A, estânio e chumbo, são metais e encontrados normalmente como cátion 2+, em compostos iônicos, Sn2+ e chumbo 2+. O comportamento está consistente com o aumento de caráter metálico observado quando descemos uma coluna da tabela periódica. Como fazer? Determine o íon normalmente formado para o seguinte exato: estrôncio, enxofre e alumínio. Em cada caso, podemos usar as posições dos elementos na tabela periódica para supor se haverá formação de um cátion ou de um ânion. Podemos usar a configuração eletrônica para determinar o íon que é mais provável de ser formado. O estrôncio é um metal do grupo 2A e, portanto, formará um cátion. 2A, então, tem 2 elétrons na última camada, então é mais fácil ele perder esse elétron. Sua configuração eletrônica é criptônio 5s2, então tem esses 2 elétrons aqui na última camada, então é mais fácil ele perder esses 2 elétrons e ficar com a configuração eletrônica do gás nobre criptônio. Logo, esperamos que os 2 elétrons de valência possam ser perdidos com facilidade para fornecer o íon estrôncio 2-, o 2+. O enxofre é um não metal do grupo 6A e, portanto, tende a ser encontrado como ânion. Sua configuração eletrônica neônio 3s2, 3p4. O enxofre é 4, 5, 6. Então é mais fácil o enxofre ganhar 2 elétrons. Então tem 2 elétrons a menos que a configuração de gás nobre. Esperamos assim que o enxofre tenda a formar o íon S2-. O alumínio é um metal do grupo 3A e, consequentemente, esperamos que ele forme o íon Al3+. Íons de metais de transição. Como as energias de ionização aumentam de forma rápida para cada elétron removido sucessivamente, as energias de rede dos compostos iônicos são em geral grandes o suficiente para compensar apenas a perda de até 3 elétrons dos átomos. Naturalmente, encontramos cátions com carga 1+, 2+, ou 3+ em compostos iônicos. Entretanto, muitos metais de transição têm mais de 3 elétrons além do cerne do gás nobre. A prata, por exemplo, tem configuração eletrônica criptônio 4s10, 5s1. Os metais do grupo 1b, cobre, prata e ouro, geralmente são encontrados com íons 1+, como brometo de cobre e cloreto de prata. Ao formar Ag+, o elétron de 5s1 é perdido, deixando um subnível 4d totalmente preenchido. Como nesse exemplo, os metais de transição quase sempre não formam íons com configuração de gás nobre. A regra do octeto, apesar de útil, é claramente limitada em seu alcance. Lembre-se da discussão 7.4 de que, quando o íon positivo é formado a partir de um átomo, os elétrons são sempre perdidos do subnível com maior valor de N. Portanto, ao formar íons, os metais de transição perdem primeiro os elétrons S do nível de valência, em seguida tanto os elétrons D quanto necessários para atingir a carga do íon. Consideremos o ferro com a configuração eletrônica argônio 3d6, 4s2. Ao formar o íon F ferro 2+, os 2 elétrons 4s são perdidos, levando a configuração eletrônica argônio 3d6. A remoção de um elétron adicional fornece ferro 3+, cuja configuração eletrônica argônio 3d5. Íons poliatômicos. Vamos reconsiderar rapidamente a tabela 2.4 e 2.5, que relaciona os íons comuns. Vários cátions e muitos ânions comuns são poliatômicos. Os exemplos incluem o íon amônio,
e o íon carbonato. Nos íons poliatômicos, 2 ou mais átomos estão predominantemente por ligações covalentes. Eles formam um grupo estável que possui carga positiva ou negativa. Examinemos as forças das ligações covalentes nesses íons no capítulo 9. No momento, precisamos entender apenas que o grupo dos átomos, de forma geral, age como uma espécie carregada na formação de um composto iônico com um íon de carga oposta. 8.3 Ligação covalente. Substâncias iônicas possuem várias propriedades características. Normalmente são substâncias quebradiças com altos pontos de fusão. Em geral, são cristalinas, significando que os sólidos têm superfícies planas que fazem ângulos característicos entre si. Cristais iônicos frequentemente podem ser divididos, isto é, quebram-se de maneira regular em superfícies planas. Essas características resultam de forças eletrostáticas que mantêm os íons em arranjo tridimensional rígido e bem definido, como mostrado na figura 8.3. A grande maioria das substâncias químicas não tem as características de materiais iônicos. Muitas das substâncias com as quais temos contato em nosso dia a dia, como a água, tendem a ser gases, líquidos ou sólidos com baixos pontos de fusão. Muitas, como a gasolina, vaporizam-se rapidamente. Outras são maleáveis nas formas sólidas, por exemplo, sacolas plásticas e parafinas. Para a grande classe de substâncias químicas que não se comportam como substâncias iônicas, precisamos de um modelo diferente para a ligação química entre os átomos. G.N. Lewis inferiu que os átomos poderiam adquirir uma configuração eletrônica de gás nobre pelo compartilhamento de elétrons com outros átomos. Como observamos na seção 8.1, uma ligação química formada desse modo é chamada de ligação covalente, compartilhamento da valência, compartilhar elétrons da valência. A molécula de hidrogênio, H2, fornece o exemplo mais simples possível de ligação covalente. Quando dois átomos de hidrogênio estão próximos o suficiente um do outro, ocorrem interações eletrostáticas entre eles. Os dois núcleos carregados positivamente repelem-se mutuamente, assim como os dois elétrons carregados negativamente. Enquanto o núcleo e os elétrons atraem um ao outro, como mostrado na figura 8.5, para que a molécula de hidrogênio exista como uma entidade estável, as forças atrativas devem exceder as forças repulsivas. Mas por que isso? Usando os métodos de mecânica quântica, semelhantes aos empregados para os átomos, é possível calcular a distribuição de densidade eletrônica das moléculas. Esse tipo de cálculo para o hidrogênio mostra que as atrações entre os núcleos e os elétrons fazem com que a densidade eletrônica concentre-se entre os núcleos, como mostrado na figura 8.5. Como consequência, o balanço das interações eletrostáticas é de atração. Assim, os átomos no hidrogênio são mantidos juntos, principalmente porque os dois núcleos são atraídos eletrostaticamente pela concentração de cargas negativa entre eles. Em suma, o par de elétrons compartilhado em qualquer ligação covalente atua como uma espécie de cola para unir os átomos, como na molécula de hidrogênio. Estrutura de Lewis. A formação de ligações covalentes pode ser representada usando os símbolos de Lewis para os átomos constituintes. A formação da molécula de hidrogênio a partir de dois átomos de hidrogênio pode ser representada como hidrogênio, aí tem um elétron aqui, né? A estrutura de Lewis, reage com esse hidrogênio que tem esse outro elétron, e aí eles vão compartilhar esses dois elétrons, ficando estáveis. Hidrogênio com 2 e o hidrogênio com 2. Então, eu vou fazer uma ligação covalente, compartilhar esses dois elétrons. Desse modo, cada átomo de hidrogênio adquire um segundo elétron, atingindo a configuração estável de dois elétrons do hélio. A formação de uma ligação entre dois átomos de cloro para dar uma molécula de cloro 2, pode ser representada de modo similar.
Cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, representados por ponto aqui na estrutura de Lewis. Reage com o outro cloro, que tem 7 elétrons na última camada de valência. E eles vão compartilhar cada um com um elétron. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais esse outro elétron do outro cloro, formando 8 elétrons. Dessa forma, compartilhar esses elétrons. Pelo compartilhamento do par de elétrons ligantes, cada átomo de cloro tem 8 elétrons, um octeto no nível de valência, atingindo assim a configuração eletrônica de gás nobre do argônio. As estruturas mostradas aqui, hidrogênio e cloro, são chamadas de estrutura de Lewis ou estruturas de pontos de elétrons de Lewis. Ao escrever a estrutura de Lewis, geralmente mostramos cada par de elétrons compartilhado entre os átomos com um traço e os pares de elétrons não compartilhados com pares de pontos. Escrevendo dessa forma, as estruturas de Lewis para hidrogênio e cloro são mostradas como a seguir. Então, hidrogênio, né, compartilham os elétrons, cada um com um, formando um par de elétrons compartilhados, aí representado por esse traço. E aqui o cloro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, sendo um compartilhado entre esses dois cloros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 8. Para os não metais, o número de elétrons de valência em um átomo neutro é o mesmo do número do grupo. Podemos, pois, prever que os elementos da coluna 7A, como o flúor, formariam uma ligação covalente para atingir um octeto. Os elementos de 6A, como o oxigênio, formariam duas ligações covalentes. Os elementos de 5A, como o nitrogênio, formariam 3 ligações covalentes. E os elementos de 4A, como o carbono, formariam 4 ligações covalentes. Essas previsões são confirmadas em muitos compostos. Por exemplo, considere os compostos mais simples do hidrogênio, com não metais do segundo período da tabela periódica. Hidrogênio ligado com o flúor. O flúor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E vai compartilhar esse elétron com o outro hidrogênio, que tem um elétron na camada. Então, com esse compartilhamento, ele vai ter 2. E o flúor que tinha 7, com esse compartilhamento, ele vai ter 8. Então, esse vai ficar estável e esse vai ficar estável. E aí, ele vai fazer a ligação covalente de um não metal, né? Previsões. Cadê? Formariam 4 ligações covalentes. Tá aqui. Do carbono, tá aqui. Vamos lá, água. O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Mais um do hidrogênio, 7. Mais um do outro hidrogênio, 8. Então, o oxigênio precisa de 2 ligações covalentes para se estabilizar. E o hidrogênio precisa só de 1. O nitrogênio, da família 5A, tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ele vai precisar, para ter 8, 3 ligações covalentes. 1, 2, 3 ligações covalentes. 5 mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. E o carbono tem 4 elétrons na última camada, que é da família 4A. Para formar 8, precisa de mais 4 elétrons. Então, ele vai compartilhar, né, os outros elétrons com o hidrogênio. E aí, ele vai ter 8 elétrons. Assim, o modelo de Lewis tem êxito em explicar a composição de muitos compostos de não metais, nos quais as ligações covalentes predominam. Então, o não metal ligado com não metal, não metal ligado com não metal. E na ligação iônica é o metal ligado com ametal. Né? Cloreto de sódio, sódio metal e o cloro ametal. Então, na ligação iônica, metal com não metal ou ametal. E na ligação covalente, todos os dois são não metálicos. Como fazer? Dados 8.3. Dados os símbolos de Lewis para os elementos nitrogênio e flúor mostrados na tabela 8.1, determine a fórmula do composto binário estável formado pela reação do nitrogênio com o flúor e desenhe correspondente estrutura de Lewis. Solução.
Os símbolos de Lewis para o nitrogênio fluo da tabela 8.1 revelam que o nitrogênio tem 5 elétrons no nível de valência e o flúor tem 7. Planejamento. Precisamos encontrar uma combinação de dois elementos que resultem em um octeto de elétrons ao redor de cada átomo no composto. O nitrogênio necessita de 3 elétrons adicionais para completar seu octeto, enquanto o flúor necessita de apenas um. O compartilhamento de um par de elétrons entre os dois átomos resultaria em um octeto de elétrons para o flúor. Resolução. O nitrogênio tem de compartilhar um par de elétrons com 3 átomos de flúor para completar seu octeto. Assim, a estrutura de Lewis para o composto resultante NF3 é como a seguir. Nitrogênio ele tem 5, ele precisa de 3 elétrons. Então, ele vai fazer 3 ligações covalentes com o flúor, e o flúor precisa só de 1. Então, vai fazer somente uma ligação. Então, no meio, a gente coloca sempre aquele que precisa de mais elétrons, que é o caso do nitrogênio. Ele tem 5, precisa 6, 7, 8. Precisa de 3 elétrons. Então, ele vai fazer 3 ligações covalentes. E o flúor precisa só de 1. Ele tem 7 elétrons na última camada, precisa de 1. Então, ele vai fazer só uma ligação covalente. Então, no meio, a gente coloca o que precisa mais e ao redor, aquele que precisa menos. Ligações múltiplas. O compartilhamento de um par de elétrons constitui uma ligação covalente simples, geralmente chamada ligação simples. Em muitas moléculas, os átomos atingem os octetos pelo compartilhamento de mais de um par de elétrons entre eles. Quando 2 pares de elétrons são compartilhados, 2 traços são desenhados representando uma ligação dupla. No dióxido de carbono, por exemplo, as ligações ocorrem entre o carbono, que tem 4 elétrons no nível de valência, e o oxigênio, que tem 6. Então, o oxigênio tem 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o carbono tem 1, 2, 3, 4. Então, o carbono tem 4 elétrons, ele precisa quantas ligações? 4, 5, 6, 7, 8. Precisa de 4, carbono. E o oxigênio tem 6, para ter 8 falta 2, então precisa de 2. Então, o oxigênio vai compartilhar 2, o oxigênio vai compartilhar 2 e o carbono vai compartilhar 4. E assim vai formar, o carbono vai formar essas 2 ligações aqui com esse oxigênio e mais essas 2 ligações aqui com esse outro oxigênio. Como o diagrama mostra, cada oxigênio atinge um octeto de elétrons, compartilhando 2 pares de elétrons com o carbono. O carbono, por outro lado, atinge um octeto de elétrons, compartilhando 2 pares com 2 átomos de oxigênio. Uma ligação tripla corresponde ao compartilhamento de 3 pares de elétrons, como na molécula N2. Então, nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai precisar de 5 mais 3, 8. 3 ligações. Então, vai formar aqui, 3 ligações compartilhando, covalente com o outro nitrogênio. Então, vai ser quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que esses 3 elétrons ele vai compartilhar e vai formar uma ligação tripla covalente. Uma vez que cada átomo de nitrogênio possui 5 elétrons em seu nível de valência, 3 pares de elétrons devem ser compartilhados para atingir a configuração de octeto. As propriedades de nitrogênio estão completamente de acordo com a estrutura de Lewis. O nitrogênio é um gás diatônico com reatividade excepcionalmente baixa, que resulta da ligação nitrogênio-nitrogênio muito estável. Estudos da estrutura de nitrogênio revelam que os átomos de nitrogênio estão separados por apenas 1,10 angstrom. A curta distância de ligação nitrogênio-nitrogênio é uma consequência da ligação tripla entre os átomos. A partir do estudo estruturais de muitas substâncias diferentes, nas quais os átomos de nitrogênio compartilham 1 ou 2 pares de elétrons, temos aprendido que a distância média entre os átomos de nitrogênio ligados varia com o número de pares de elétrons compartilhados. Por exemplo, ligação de nitrogênio com outro nitrogênio. Uma ligação simples, a distância vai ser 1,47 angstrom.
Se for uma ligação dupla, vai ser 1,24 angstrom de distância. E se for uma ligação tripla, 1,10 angstrom de distância. Então, quanto mais ligações, mais próximo vai ficar esses átomos. Como regra geral, a distância entre os átomos ligados diminui à medida que o número de pares de elétrons compartilhados aumenta. 8.4. Polaridade da ligação e eletronegatividade. Quando dois átomos idênticos se ligam, como o cloro e o nitrogênio, os pares de elétrons devem estar compartilhados igualmente. Em compostos iônicos, como o cloreto de sódio, por outro lado, essencialmente não existe compartilhamento de elétrons. O cloreto de sódio é mais bem descrito como constituído de íons Na+, e Cl-. O elétron 3s do átomo de sódio é, na realidade, transferido completamente para o cloro. As ligações que ocorrem na maioria das substâncias covalentes encaixam-se em algum ponto entre esses dois extremos. O conceito de polaridade de ligação ajuda a descrever o compartilhamento de elétrons entre os átomos. Uma ligação covalente apolar é aquela na qual os elétrons estão igualmente compartilhados entre dois átomos. Em uma ligação covalente polar, um dos átomos exerce maior atração pelos elétrons ligantes para o outro. Se a diferença na habilidade relativa em atrair elétrons é grande o suficiente, uma ligação iônica é formada. Eletronegatividade. Usamos a grandeza chamada eletronegatividade para estimar se determinada ligação será covalente apolar, covalente polar ou iônica. A eletronegatividade é definida como a habilidade de um átomo em atrair elétrons para si em certa molécula. A eletronegatividade de um átomo em uma molécula está relacionada à sua energia de ionização e sua afinidade eletrônica, que são propriedades de átomos isolados. A energia de ionização mede quão fortemente um átomo segura seus elétrons. De forma similar, a afinidade eletrônica é uma medida de quão facilmente um átomo atrai elétrons adicionais. Um átomo com afinidade eletrônica muito negativa e alta energia de ionização tanto atrairá elétrons de outros átomos, quanto resistirá em ter seus elétrons atraídos por outros, além do que será altamente eletronegativo. Estimativas numéricas das eletronegatividades podem ser baseadas em variedades de propriedades, não apenas na energia de ionização e afinidade eletrônica. A primeira e mais usada escala de eletronegatividade foi desenvolvida pelo químico norte-americano Linus Pauling, que baseou sua escala em dados termodinâmicos. A figura 8.6 mostra os valores das eletronegatividades de Pauling para muitos elementos. Os valores são em unidades. O flúor, o elemento mais eletronegativo, tem eletronegatividade de 4,0. O elemento menos eletronegativo, o césio, tem eletronegatividade de 0,7. Os valores de todos os outros elementos estão entre os dois extremos. A figura 8.6, eletronegatividade dos elementos. Em vermelho, a eletronegatividade está entre 3 e 4. Em amarelo, entre 2 a 2,9. Em azul, 1,5 a 1,9. Em azul mais escuro, menor que 1,5. Então, olha aqui o hidrogênio, 2,1 de eletronegatividade. O flúor, 4,0, muito eletronegativo, né? O flúor, cloro, né? O cloro aqui, o oxigênio, muito eletronegativo. Então, esse aqui é o flúor, oxigênio e nitrogênio, são os mais eletronegativos da tabela periódica. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, ligação iônica. Ó, cloreto de sódio. Então, esse aqui é muito positivo, né? Esse que está em azul, positivo. Eletronegatividade dele, 0,9. Vai ficar positivo. E o cloro muito negativo. Por isso que é ligação iônica, porque a diferença deles, ó, esse é muito positivo e esse aqui negativo. Agora, entre, por exemplo, o carbono
por aqui, 2,5. E o hidrogênio 2,1, não tem muita diferença, então ligação covalente. Agora, entre muito positivo e outro muito negativo, ligação iônica. Em cada período, geralmente existe um aumento contínuo na eletronegatividade, da esquerda para a direita, isto é, a partir do elemento mais metálico para o menos metálico, com algumas exceções, especialmente nos metais de transição. A eletronegatividade diminui com o aumento do número atômico em um grupo e as afinidades eletrônicas não variam muito. Você não precisa memorizar os valores numéricos para a eletronegatividade. Em vez disso, você deve saber as tendências periódicas de forma que possa determinar entre dois elementos qual será o mais eletronegativo. Eletronegatividade e polaridade da ligação. Podemos usar a diferença na eletronegatividade entre dois átomos para medir a polaridade da ligação entre eles, considerando esses três compostos contendo o flúor. Esse daqui flúor, esse fluoreto de hidrogênio, de lítio. Aí eu vou pegar flúor com flúor. Então, 4 menos 4 é igual a 0. Então, a ligação vai ser covalente apolar. Não vai ter nenhuma região com mais ou menos elétrons. Agora, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1 e a do flúor 4. Então, vai ser 4 menos 2,1, vai ser 1,9. Então, a ligação dela vai ser covalente polar. Agora, entre o lítio e o flúor 4 menos do lítio 1 vai ser igual a 3, então vai ser iônica, ligação iônica. Então, a diferença de eletronegatividade vai informar o tipo de ligação, Então, quando liga flúor com flúor, os elétrons são compartilhados igualmente entre os átomos de flúor e a ligação é covalente, é apolar. Uma ligação covalente apolar ocorre quando a eletronegatividade dos átomos são iguais. Nesse aqui, hidrogênio ligado com flúor, o átomo de flúor tem eletronegatividade maior que o átomo de hidrogênio, tornando o compartilhamento de elétrons desigual. Então, a ligação vai ser polar. Então, onde vai ter mais elétrons? No flúor. Onde vai ter menos elétrons? No hidrogênio. Então, uma parte da molécula vai ficar positiva e a outra parte negativa. Então, uma ligação polar. Uma ligação covalente polar ocorre quando átomos diferentes nas eletronegatividades, Aqui, por exemplo, quando liga hidrogênio com flúor, o flúor é mais eletronegativo, atrai a densidade eletrônica, afastando-se do átomo de hidrogênio, menos eletronegativo. Portanto, parte da densidade eletrônica ao redor do núcleo de hidrogênio é puxada para o núcleo de flúor, deixando uma carga parcial positiva no átomo de hidrogênio e uma carga parcial negativa no átomo de flúor. Podemos representar essa distribuição de cargas como: no hidrogênio, carga parcial positiva e no flúor, carga parcial negativa. Então, a gente tem esse símbolo aqui, Delta mais e delta menos. Simboliza as cargas parciais positivas e negativas, respectivamente. Esse deslocamento de densidade eletrônica em direção ao átomo mais eletronegativo pode ser visto nos resultados de cálculos de distribuição eletrônica. A figura 8.7 mostra a distribuição de densidade eletrônica do flúor, com as regiões do espaço que têm densidade eletrônica relativamente mais alta, mostradas em vermelho, e as de densidade eletrônica relativamente mais baixa, mostrada em azul. Vermelho, negativo, região negativa. Azul, região positiva. Figura 8.7, distribuição de densidade eletrônica calculada. Aqui, flúor ligado com flúor, ligação covalente apolar. Hidrogênio ligado com flúor, ligação covalente polar. Então, tem polos, um positivo e polo negativo. Assim como esse aqui, As regiões da densidade eletrônica relativamente baixa são mostradas em cinza bem claro e as da densidade eletrônica relativamente alta são mostradas em cinza mais escuro. Pode-se ver que flúor ligado com flúor, a distribuição é simétrica. No hidrogênio ligado com flúor,
está claro o deslocamento em direção ao flúor. Então, os elétrons estão deslocados para cá. E no lítio com flúor, o deslocamento é ainda maior. Então, na estrutura tridimensional, lítio com flúor, igual aquela mostrada para o cloro com sódio, né? A transferência de carga é praticamente completa. A ligação resultante é, portanto, iônica. Esses exemplos ilustram naturalmente que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre átomos, mais polares serão suas ligações. A ligação covalente apolar situa-se em um extremo de uma série contínua de tipos de ligação, e a ligação iônica situa-se em outro extremo. Entre elas está uma faixa larga de ligações covalentes, diferindo na extensão na qual existem compartilhamento desigual de elétrons. Aí, como fazer? Qual ligação é mais polar? Boro com cloro, cloro com cloro, fósforo com flúor, o fósforo com cloro. Indique, em cada caso, qual átomo tem a carga parcial negativa. Solução. A diferença nessa eletronegatividade do cloro e do boro, então 3,0 menos 2, vai ser 1. A diferença entre o cloro e o carbono vai ser 3 cloro menos o carbono, 2,5, vai ser 0,5. Consequentemente, a ligação boro-cloro é mais polar. O átomo de cloro possui carga parcial negativa porque tem maior eletronegatividade. Deveríamos ser capazes de chegar a essa mesma conclusão usando as tendências periódicas em vez de usar uma tabela de eletronegatividade, uma vez que o boro está à esquerda do carbono na tabela periódica. Poderíamos supor que ele tem menor atração por elétrons. O cloro, estando no lado direito da tabela periódica, tem a atração mais forte por elétrons. A ligação mais polar será a ligação entre os átomos que têm a menor atração por elétrons, boro, e que tem maior atração por cloro. B. Como o flúor está acima do cloro na tabela periódica, ele será mais eletronegativo. De fato, as eletronegatividades são flúor 4, cloro 3. Dessa forma, a ligação flúor mais o fósforo será mais polar do que o fósforo com cloro. Você deve comparar as diferenças de eletronegatividade para as duas ligações para verificar essa previsão. O átomo de flúor carrega a carga parcial negativa. E a gente vai parar por aqui. Até breve, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.